Primeiramente, boa tarde, é uma honra ter o senhor aqui. Eu não sei nem o que falar direito, mas Fale isso que você está falando, que é uma honra. Isso já é um falando. afago. Então, já falou. É sempre bom ouvir isso, é gostoso. Obrigado. E o senhor autoriza a gravação? Claro, com alegria. Então, tudo certo. Eu sou Cauã Sabino, do jornal Quincas Borba, lá da escola Marciano Toledo Pisa de Rio Claro, né? E eu acredito que começando na pergunta, uma pergunta que eu quero saber, porque eu gosto de filosofia, se é possível ser um filósofo por EAD, nesse ensino à distância. Olha que coisa, Cauã. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. O livro foi a primeira forma, seja como nós temos em papel agora em e-book, como já tivemos em papiro, como já tivemos em pergaminho. O que é que o livro permitiu, independentemente da plataforma? Que se pudesse estudar fora, por exemplo, do presencial, de uma sala de aula. Por isso, a filosofia se construiu em larga escala dentro dessa perspectiva quando se imagina a leitura e o estudo. Evidentemente que o ensino à distância ele tem a sua forma de tempo e de momento, mas ele não esgota a condição. É bastante correto que a gente seja capaz também de ter o presencial como uma possibilidade, mas em larga escala, se nós imaginamos a formação que pessoas tiveram na vida, ela se deu também com o uso daquilo que agora se chama de ensino à distância, mas que já foi feito com muitas plataformas na história. Por isso, de modo mais direto, sim, é possível, não é suficiente. A convivência, a possibilidade da presença, ela constrói outros modos de relação. Se a gente pensa na filosofia antiga grega, 2.500 anos, quando a filosofia se dava num encontro na ágora, na praça, ou ela se dava dentro da escola, naquilo que Platão chamou de academia, Aristóteles chamou de liceu, que não foram eles que chamaram, outros deram esse nome, e eles acabaram também sendo assim conhecidos. Isso significa, sim, o ensino à distância é uma possibilidade, mas não é uma exclusividade. Boa tarde, meu nome é Gabriela, faço parte do jornal Quincas Borba. E eu queria saber como a filosofia está relacionada com o momento que estamos vivenciando. A filosofia ela não propõe soluções imediatas, ela já o fez. Se a gente observa no nascimento da filosofia no Ocidente, ela era exatamente uma propositura mais prática. Haja vista que aquele que é considerado o pai da filosofia, que é Tales de Mileto, embora a palavra filosofia tenha sido criada pelo matemático Pitágoras, é Tales, que será considerado o primeiro. Ele era alguém que, nos termos de agora, Tales quase a gente chamaria de um engenheiro, porque ele era capaz de propor coisas concretas naquilo que mais tarde será chamado de mecânica, dentro da física. E é interessante porque a filosofia não é um saber prático obrigatoriamente, mas tem um nível de utilidade, de relevância, de importância, à medida em que busca entender a razão e alertar para aquilo que seria a certeza sem fundamento da nossa parte. Por isso, neste momento que nós estamos vivendo, a filosofia serve para que a gente não fique distraída ou distraído, imaginando que nós somos capazes de qualquer coisa, que a natureza se submete a nós, humanas e humanos, sem nenhum tipo de alteração ou resistência, que nós temos de trabalhar uma concepção de vida que seja muito mais integrativa, cooperativa, do que na lógica do cada um por si, Deus por todos. Por isso, a filosofia, ela não chega aquilo que é a propositura, digamos, de uma vacina, de uma distribuição de auxílio às pessoas, mas ela chega a um debate em relação à ética e os princípios necessários para que nós sejamos capazes de ultrapassar essa tempestade sem afundar ninguém e sem deixar ninguém para trás. Daí a utilidade que ela pode ter para a gente refletir mais e não viver de modo automático ou robótico. Bom, boa tarde, agora é a minha vez. Meu nome é Andrea Pires, eu estudo na Escola Zita Godoy de Camargo e sou do Jornal de Camões. Eu estou na segunda série do ensino médio. E como o Cauã disse, é uma honra estar aqui, ter essa oportunidade de conhecer o senhor.
Mas vamos lá para a pergunta. Até que ponto a filosofia se relaciona com a ética? André, você sabe que durante muito tempo a ética era uma parte da filosofia, né? Aquilo que nós chamamos hoje de filosofia como área do conhecimento, ela envolve vários pedaços, né? Vários setores ou vários campos. A estética, que é pensar sobre, né, os nossos critérios para o belo, para aquilo que é o gosto, para aquilo que é o estilo, teoria do conhecimento, metafísica, lógica, né? E um dos trechos mais fortes do campo da filosofia na história sempre foi a ética. É necessário, por exemplo, que a gente lembre que alguns dos debates mais fortes feitos, né, no século V e IV a.C. na filosofia ocidental se dirigiram para o campo da ética. Boa parte da obra de Platão, trazendo Aristóteles, né, como seu aluno, mas Sócrates como grande mestre de Platão, boa parte dos diálogos que Platão elaborou e que Sócrates é personagem tratam do tema da virtude. Isto é, aquilo que é correto para ser uma vida correta. Nesse sentido, não há como separar, né, a ética da concepção filosófica. A filosofia, ela traz dentro dela também, né, o interesse, a pesquisa, o estudo sobre, né, o tema da ética. Inclusive, uma das obras fundantes, que é a base para tudo que veio depois dentro do Ocidente na reflexão ética, é uma obra de Aristóteles chamada Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco, só por curiosidade, Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles, também era o nome do pai dele, mas o livro se destina ao seu filho, quase que dizendo filho, né, esses são os princípios necessários para que se possa ter uma vida justa, uma vida correta, uma vida digna. Por isso, Ética a Nicômaco é uma obra que percorre, né, esses mais de 2000 anos dentro da filosofia. Daí, e aí concluo, André, que a filosofia e a ética, elas em vários momentos se identificam, em outros elas são colocadas também numa reflexão mais específica em outras áreas, mas em larga escala se diria que o tema da ética é um tema da filosofia prioritariamente. Sou Pedro Leonardo de Oliveira, sou do jornal Clarice Lispector, sou da Escola Januário Silvio Pesotti. Minha pergunta é, qual recado você deixa para os alunos da rede pública? O recado que eu mais tenho pensado para mim e para outras pessoas nesses tempos mais difíceis que nossas gerações diversas estamos vivendo, ele foi trazido por um filósofo norte-americano, nascido no ano de 1803, né, um homem chamado Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que nós normalmente chamamos apenas de Emerson. E Emerson diz algo para você e eu não só pensarmos, como também praticarmos. Ele dizia, torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. A única maneira de eu não ter uma vida banal, descartável, fútil, de eu não perder tempo na vida, é eu ser necessário ou necessária, além de mim mesma e de mim mesmo, também para outras pessoas. Por isso, o recado que eu acho que serve não para quem ouve, mas para qualquer pessoa, né, inclusive para quem fala, é torna-te necessário a alguém. Faça da tua vida uma vida que não só proteja a tua vida, mas ajude a proteger a vida das outras vidas. Cortella, faltando aqui 10 minutos, eu gostaria de voltar às minhas dúvidas. E no seu livro Filosofia de Nós com Isso, tem o primeiro diálogo lá, né? O que seu pai faz? Ele é filósofo. E o que seu pai faz? Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. A filosofia ela é um pensamento metódico, sistemático, organizado sobre aquilo que dá sentido às nossas coisas. Como eu gosto sempre de insistir, a filosofia não é uma ciência no sentido moderno. Né? A ciência no sentido moderno é uma ciência experimental, comprovável, ou, para usar o termo técnico, empírico. A filosofia trabalha com indagações. Essas indagações em larga escala servem para impedir, né, que qualquer pessoa vá apenas vivendo.
em vez de pensar também, né, sobre a vida. Por isso, durante a história, especialmente no Ocidente, por muitas vezes a pessoa dedicada à filosofia era muito bem considerada, mas por muitos outros momentos, alguém dedicado à filosofia foi entendido, e ainda o é por muita gente, como sendo uma pessoa ociosa. Isto é, alguém que se dedica a nada a fazer que tenha utilidade, que tenha serventia. Daí, né, que quando meus filhos eram perguntados, hoje meus netos, meus 2 netos e 2 netas, o que teu avô faz? Ou quando eram meus filhos e filha, o que teu pai faz? Quase sempre, ao ser encontrada a resposta, ele é filósofo ou é professor de filosofia, se perguntava de novo, mas o que ele faz? Isto é, o que faz alguém da área de filosofia. Pode ser o que eu sou também, que é professor de filosofia, e eu o sou há 47 anos. Pode ser escritor, que é o que eu faço. Também pode fazer aquilo que é a capacidade de fazer comentários, como eu faço no rádio e na TV, mas também a possibilidade de compor o que a gente chama de grupos interdisciplinares, né? Numa organização, numa empresa, em que o olhar da filosofia permite que as pessoas não se contentem com as respostas óbvias, que seja capaz de introduzir um pouco, né, do que a gente chama de suspeita, que eu, em larga escala, uso, né, nas minhas redes sociais, quando, ao colocar alguma questão ou alguma afirmação, normalmente eu escrevo será? Será? A filosofia, para usar o filósofo que dá origem ao meu primeiro livro, que nem tem mais em plataforma papel, só em e-book, chamado Descartes, A Paixão pela Razão. Vocês todas e todos olharam Descartes de algum modo, não obrigatoriamente, né, na filosofia, muita gente o vê mais na matemática, quando estuda produto cartesiano. Uma das coisas mais curiosas, né, dentro do pensamento de Descartes é quando ele introduz a noção de dúvida metódica. Não a dúvida pela dúvida, não duvidar apenas para ser insolente, mas a dúvida metódica para, sendo capaz de perguntar-se e perguntar será, encontrar coisas que sejam mais certas, em vez de aceitar apenas o que as coisas aparentam ser. A filosofia é uma busca, em vários momentos, para ir em busca da busca, e por isso ultrapassar, né, as aparências. Será que dá tempo de responder mais uma pergunta? Depende de quem vai fazê-la. Então, não sei se mais o pessoal tem alguma. O Cauã, deixa eu deixar. Primeiramente, assim, professor, um momento inesquecível na vida dos alunos, né? Nós estamos falando aqui de escolas da periferia de Rio Claro, escola estadual, pessoas que, inclusive, amigos deles que têm dificuldade de ter acesso à internet nesse situação de pandemia, e estamos todos aqui trabalhando durante o recesso, né, escolar, produzindo material jornalístico dentro dessa rede de jornais que nós idealizamos no ano passado. Já são 3 escolas aí com jornal. Eu trabalhei como jornalista durante 9 anos, e aí por destino acabei virando professor e acabei adotando esse método, né? E tem dado muito resultado. Eu queria agradecer, assim como o professor Bruno também mencionou, são 3 pessoas que mudaram o meu jeito de encarar o mundo, e hoje estou na educação graças ao professor Cortella, ao Clóvis de Barros Filho, ao Karnal, e resetaram minha mente em algum momento da minha vida, né? Essa que acho que eu tinha que comer esse pedaço para falar isso, agradecendo. Ainda bem. Você sabe que o Machado de Assis, tão lembrado, né, pelo Quincas Borba, ele dizia: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Né? Afinal de contas, enquanto uma pessoa não cessa, a vida ela é capaz, inclusive, de fazer errado. E eu sempre brinco quando alguém faz o que você fez agora, que é me elogiar, fazer aqui uma gentileza, dizer: espera eu terminar para o elogio ter uma validade mais ampla. Se eu, depois de terminado, continuar merecendo esse elogio, aí é uma coisa boa demais. Se ela é alguma coisa apenas, né, do nosso momento, fica alegre, fica bom, né, fica bem demais. E eu fico feliz
né, dessa presença, dessa colocação. Rio Claro é uma cidade que eu conheço muito bem. Na minha família, uma parte dela era ferroviária, portanto, Rio Claro é uma cidade inesquecível. Todas as vezes que vou a Rio Claro, e já o fui muitas vezes, eu sou incapaz de decorar todos os números das ruas e entender toda a lógica existente para mim ainda, embora eu seja paranaense, né, de Londrina, e no meu estado haja ruas também sejam colocadas desse modo, mas eu tenho grandes amigos de Rio Claro, e tive muitos alunos que também, né, nasceram e viveram uma parte da vida em Rio Claro, e é bom saber, né, que, usando a brincadeira original dessa cidade, que ela tem uma quantia imensa de ferroviários, é bom saber que a filosofia está nos vossos trilhos, certo? Que bom, fico contente, agradeço aos guris e às gurias que aqui estão, com os seus vários, né, centros de reflexão, e mais ainda de terem lembrado de mim para a gente poder fazer também essa conversa. Tornem-se necessários a alguém, certo? Abraço. Obrigadão. Abraço. Obrigado, Portela. Muito obrigado. Tchau. Até. Tchau. Até.